Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida. Hoje ele está sendo somente transmitido, ele deixou de ser realizado presencialmente, devido a essa nova fase que nós entramos, na fase vermelha. É bom que possamos adorar a Deus também da nossa casa, no nosso lar, porque cada um de nós somos a igreja de Cristo. Nós somos um templo aonde o Espírito Santo de Deus habita. Então você pode se reunir com a sua família aí e adorar a Deus também, fazer o seu culto, acompanhando também o nosso culto que está sendo transmitido, e que as bênçãos do Senhor, elas recaiam sobre nossas famílias, sobre nossas vidas. Vamos ler o Salmo de número 95, apenas do versículo 7 ao 10. Diz assim: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. Amados irmãos, todos nós conhecemos a travessia daquele povo no deserto. Através das Escrituras nós vemos um povo que foi liberto do cativeiro do Egito. Um povo onde Deus conduziu durante todos aqueles anos do deserto, debaixo de uma mão poderosa, uma mão que sempre sustentou, uma mão que nunca desamparou aquela nação. Diz a palavra que durante o dia havia uma nuvem que encobria aquele povo, os protegendo do calor do sol. À noite havia uma coluna de fogo, onde os aquecia, os livrando daquele frio, onde a temperatura caía muito e cai no deserto. Deus os alimentou ali durante aquela travessia do deserto. Deus não deixou faltar o alimento. Deus os livrou dos soldados que os perseguiram quando eles saíram do Egito, abrindo ali o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Grandes coisas fez o Senhor. Ainda assim, o povo se rebelou contra Deus. Nós precisamos, nos dias de hoje, tirar como experiência o que nós não devemos fazer. Através da Bíblia Sagrada, nós tiramos um grande exemplo de que Deus, Ele está todo o tempo nos guardando e nos protegendo através das suas poderosas mãos. Aquele povo que atravessou ali o deserto foi um povo ingrato, um povo onde viu grandes coisas, grandes milagres. Nós provavelmente também estamos atravessando há um ano uma grande tempestade aonde famílias perderam entes queridos, aonde famílias estão com parentes enfermos. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: o Senhor não nos abandonou. O Senhor nunca nos abandonou. Ele está sempre nos guardando e nos livrando de todo o mal. Peça ao Senhor nesta noite para que Ele venha se manifestar em seu coração através do teu Santo Espírito, dando paz em meio a essa tempestade, dando alegria
em meio a tantas adversidades e aumentando a nossa fé, para que nós possamos reconhecer os teus grandes feitos em nossas vidas. Quando nós olhamos para trás, não devemos olhar somente o que aconteceu de ruim na nossa vida, mas vamos ver o que Deus já fez por todos nós. Aquele povo só enxergava o que eles achavam que era bom, o que aconteceu no Egito. Para eles aquilo lá já era algo de bom. Só que eles não lembravam das tormentas que eles passavam e do que Deus os livrou. Talvez, se eles tivessem continuado lá, nem existiriam mais. Talvez nós podemos tirar uma grande lição. Quando olharmos para trás, não vamos ver só as nossas dificuldades que passamos. Vamos ver as obras que o Senhor já realizou em nossas vidas. E assim, nós podemos olhar lá para frente, sabendo que o Senhor está nos conduzindo sempre no caminho certo. E que possamos ver a mão poderosa de Deus através da fé sobre cada vida, sobre cada um da nossa família. Vamos reconhecer o pastoreio do Senhor em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Pai, abra a nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, e encha-nos, Senhor, de conhecimento da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito. Pai, livra do mal todos esses, ó Deus, que estão passando por dificuldades, que estão internados nos hospitais. Pai, continua, Deus, com a sua boa mão estendida sobre essas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E que Deus os abençoe. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
Bem-vindo ao nosso culto, agora transmitido pelas redes sociais. Por causa da pandemia que estamos enfrentando, entramos na fase vermelha aqui no estado de São Paulo. É por isso que nós estamos usando os recursos tecnológicos para que possamos continuar a cultuar o nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre o segredo de viver contente. E esse segredo foi ensinado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, que está assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, que Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses quando estava preso, antes da sua condenação e execução. Mas é interessante que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta recheada do espírito de alegria. Ele sempre está dizendo: alegrem-se, regozijem-se. As circunstâncias adversas, as cadeias, as algemas, não tiraram do espírito de Paulo o louvor ao Senhor, o seu Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E no finalzinho aqui da sua carta, quando ele começa a agradecer aos irmãos de Filipos, nós encontramos ele dizendo que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual seria o segredo? Eu quero destacar em primeiro lugar que o segredo que Paulo está aludindo aqui é, sem dúvida nenhuma, baseado na sua fé inabalável no Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você se lembra do que ele escreveu aos Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a base do segredo de viver contente para Paulo é, sem dúvida nenhuma, a sua fé em Cristo Jesus. Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal, nós experimentamos da parte de Deus essa alegria indizível, e também aprendemos, através dessa alegria, a como lidar com os vários conflitos da vida. Por isso que Paulo diz: olha, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito, passando fome, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Em qualquer situação, ele podia enfrentar com tranquilidade, com contentamento, por causa de Jesus. É por isso que ele diz: tudo posso naquele Jesus que me fortalece. É nesse contexto que esse versículo se encontra, de podermos enfrentar as dificuldades da vida, de podermos nos usufruir das bonanças da vida e experimentar o contentamento legítimo dentro do nosso coração, porque cremos naquele que nos fortalece. Mas Paulo nos dá outras pistas também sobre o seu segredo. Então, o primeiro segredo já coloquei, a base do segredo já coloquei, que é a sua fé em Cristo Jesus, fé inabalável. Outras pistas que ele nos oferece: alegria no Senhor. No versículo 4, capítulo 4, não li, só li a partir do 10, está assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja, alegria no Senhor. Não é uma alegria
baseada nas coisas deste mundo, nos prazeres deste mundo, nas coisas materiais. É alegrar-se no Senhor, em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito de Deus. Alegria no Senhor é, sem dúvida nenhuma, essencialmente diferente da alegria deste mundo, ou aquela que nós podemos obter neste mundo. A alegria do Senhor, no Senhor, tem a essência da própria presença do Espírito de Deus em nossos corações. A presença de Cristo Jesus em nossos corações nos dá a certeza da eternidade. A alegria deste mundo é transitória, é temporária. Eu sinto hoje e amanhã posso não sentir. Mas a alegria no Senhor, ela faz com que nós superemos as dificuldades do mundo. Então, isso faz parte do segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Alegrar-se no Senhor, não nas coisas, não nos homens, não na matéria, não nas riquezas, mas no Senhor, na sua vontade, na sua lei, na sua palavra. Devemos, portanto, nos alegrar em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. E você pode ter certeza que se você se alegrar no Senhor, a resposta virá, a resposta da parte do nosso Deus virá ao nosso encontro. Outra pista sobre o segredo de Paulo de viver contente em toda e qualquer situação está nos versículos 6 e 13. O 6 nós não lemos, mas o 13 nós lemos. Vou ler o 6. O versículo 6 está assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a pista? A confiança em Deus. A plena confiança em Deus. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Em primeiro lugar, a base é a minha fé tem que ser em Cristo Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal, de modo que eu possa viver como se Cristo vivesse em mim. Segunda pista que ele coloca aqui, a alegria no Senhor. A terceira pista que ele coloca aqui, a confiança no Senhor. Versículo de número 6, o apóstolo diz: não ande ansioso, mas pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu só vou apresentar o meu pedido a Deus se eu confiar nele, se eu confiar nos seus cuidados, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Eu não vou entregar nada de mim a alguém em quem eu não confie. Eu tenho que confiar para entregar. Então Paulo está dizendo, olha, através da oração, da súplica e das ações de graças, entreguem os seus pedidos ao Senhor. Isso requer confiança. Então, a segunda pista, a terceira pista do segredo de Paulo de viver contente em toda e qualquer situação é a sua confiança em Deus, a sua fé em Cristo Jesus, a sua alegria no Senhor, a sua confiança em Deus. O versículo de número 6 também, que nós lemos, também vai destacar o que? A ação de graças. Ter um coração grato. Você sabe que durante toda a peregrinação do povo pelo deserto, naqueles 40 anos do Êxodo, muitas vezes aquele povo rebelde apresentou um coração ingrato. Se esqueceram rapidamente das bênçãos do Senhor, do poder extraordinário de Deus manifestado nas 10 pragas ali no Egito, que depois daquelas 10 pragas, o faraó então liberou Israel para que saísse da sua terra. Eles muitas vezes se esqueceram disso, foram ingratos. Agora, um coração grato é abençoado pelo Senhor Deus. Esse coração não vai se importar com as circunstâncias que estão orbitando ao seu redor. Esse coração grato vai entender que, apesar da adversidade, Deus é fiel e jamais desamparará um filho seu.
Por isso que Paulo ensina lá em 1 Tessalonicenses 5, eu quero ler para você, 1 Tessalonicenses 5, ele vai ensinar o seguinte a respeito do nosso relacionamento com Deus no que diz respeito à gratidão. Ele diz, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Paulo está sendo fiel à orientação que ele deu. Ele estava dando graças, ele estava alegre, mesmo sendo preso, mesmo estando preso, estava se regozijando no Senhor. Então, ter um coração grato. Grato porque sempre temos um motivo para agradecer, sempre temos. Muitas vezes colocamos as dificuldades, as carências, as necessidades em primeiro lugar, mas veja, sempre teremos motivos para agradecer, sempre, sempre. E o segredo, então, para viver contente em toda e qualquer circunstância, está aí também em ter um coração grato, em reconhecer a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Tem mais pistas aqui? Temos. Versículo de número 8 que nós não lemos. Lemos assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, eu tenho que encher a minha mente de pensamentos abençoados. É assim, portanto, que eu vou conseguir viver contente em toda e qualquer situação. Pensamentos, a nossa mente cheia de pensamentos abençoados, pensamentos bons, pensamentos que têm ligação com o reino dos céus. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele fala o que eles precisavam fazer para alcançar o avivamento. Então ele diz aqui, olha só, portanto, capítulo 5, versículo 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui, quando ele escreve aos Efésios, ele está confirmando o que nós acabamos de ler em Filipenses 4:8, quando Paulo fala para pensarmos nas coisas do alto céu. Ele diz aqui, olha, mudem o tema das suas conversas, né? Ele está dizendo, olha, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus. Você se lembra quando Paulo e Silas foram presos, né, no fundo de uma masmorra? E à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E o cárcere, então, ele foi abalado por um terremoto e todos puderam ser libertos. Exatamente. Nós temos que mudar, né, o padrão, nosso padrão de pensamento. Nós estamos sempre voltados para as coisas ruins. Tem gente, né, que está muito voltada para as coisas ruins, são pessimistas, nada está bom, estão murmurando, estão sempre se queixando. Vamos mudar o padrão. Vamos falar de coisas, das coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está aí o outro segredo. E finalmente, eu quero apresentar a última pista, né, para esse segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Então nós falamos da fé em Cristo Jesus, nós falamos da alegria no Senhor, falamos da confiança no Senhor, na gratidão, em ações de graças, em pensamentos abençoados e vamos falar da prática da fé. Versículo de número 9, ele diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim.
e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática, não ficar apenas no âmbito do discurso, no âmbito da palavra, mas pôr em prática tudo aquilo que ouviram, aprenderam de Paulo a respeito do reino de Deus, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando colocamos em prática aquilo que aprendemos da parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus, as coisas também vão melhorar dentro do nosso mundo interior. Já não enxergaremos as coisas como enxergávamos antes, porque estamos praticando o quê? O socorro, a misericórdia, amando o próximo, amando o inimigo, perdoando. Nós estamos dentro do espírito da cidadania do reino dos céus. E tudo muda dentro de nós. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o segredo, então, de Paulo de viver contente em toda e qualquer situação? A fé inabalável em Cristo Jesus, a alegria no Senhor, a confiança em Deus, a gratidão manifestada com ações de graças, pensamentos abençoados e a prática da fé em Cristo Jesus. Vamos pensar nisso? Vamos mudar os nossos padrões de pensamento? Vamos buscar viver contente em toda e qualquer situação, sem murmuração, sem queixa? Vamos seguir então o que Paulo nos ensinou nessa passagem. Eu quero orar com você para encerrarmos esta palavra. Pai querido, Pai amado, é verdade que muitas vezes nós nos perdemos em nossas murmurações, queixas e reclamações. Muitas vezes, aparentemente, nós não estamos contentes com nada, Senhor. Não conseguimos até mesmo ver os pequenos detalhes que acontecem na nossa vida que indicam a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. Perdoa-nos, ó Deus. Queremos aprender como Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a viver contente em toda e qualquer situação, mas orientados pelo Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor já nos atendeu e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto. Em nome de Jesus.